Deixa. Não é nada. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook da Uninassal, no programa Conversa na Uninassal, para conversar com você sobre o Carnaval. Ninguém quer saber de outra coisa essa época do ano, então vamos falar sobre o Carnaval. Acho que pela roupa aqui você já adivinhou que o assunto de hoje é o Homem da Meia-Noite, um dos blocos mais importantes, que dirá o mais importante do Carnaval de Olinda. Conhecido no Brasil todo, o Homem da Meia-Noite é a personificação do boneco de Olinda, apesar de não ser boneco. E tudo isso a gente vai conversar aqui agora com o Luiz Adolfo, que é presidente do Clube de Alegoria e Crítica, o Homem da Meia-Noite. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigado. Também conosco a professora Suelen Franco, que é professora aqui da Uninassal, publicitária, mestre, doutora em administração. No doutorado você estudou a organização do Carnaval de Olinda com a tese No Reinado de Momo, quem governa Olinda, né? Isso, boa tarde. Boa tarde, muito bem-vinda. E você é nosso convidado. Pode interagir com a gente, participar, fazer sua pergunta, comentário. Você conhece o Homem da Meia-Noite? Já saiu? Está preparado para sábado, meia-noite? Está pulando o Carnaval depois de encarar o dia todo no galo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Homem da Meia-Noite. Luiz Adolfo, o clube foi criado a partir de uma dissidência, né, do Cariri de Olinda para abrir o Carnaval. Como é que foi esse início do bloco? Do clube, na verdade. É né? verdade. Assim, tudo, na verdade, vem muito do dito popular, né? Do que as pessoas falavam. Infelizmente, muita coisa se perdeu ao longo do tempo, né? Mas, assim, eu escuto muito os mais velhos, escutei muito quando cheguei no clube, né? Na verdade, eu fui o presidente mais jovem da história do Homem da Meia-Noite. Quando eu assumi o Homem da Meia-Noite, eu tinha 37 anos. E aí contam-se várias histórias, né? Entre elas, que existiu o Zé Pereira, né? Daí o sábio de Zé Pereira, que ele vinha de uma embarcação na Praia dos Milagres, aportava, naquela época ainda era navegável. Mas é o Zé Pereira lá de Belém de São Francisco? Não. Aí Um já personagem que tinha em Olinda que abriu o Carnaval. Sim. E aí ele aportava na frente do Eufrásio Barbosa, subia em cima dos cavalos, os clarins tocavam, anunciando a abertura do Carnaval. E aí isso, com o passar do tempo, se perdeu, surge o Cariri de Olinda, né? Que conta-se que era um velhinho que vinha do interior do Ceará vender couros de animais e ervas medicinais na cidade, e o povo olindense, extremamente criativo, né, resolveu criar o Cariri de Olinda, que passou a abrir o Carnaval da cidade às 5 horas da manhã do domingo. Houve uma dissidência política, uma briga interna, e 6 homens saíram do Cariri e fundaram o Homem da Meia-Noite em 2 de fevereiro de 1932. E aí ele começou a abrir um pouco antes. Aí tem várias versões, né? Entre elas é que foi à meia-noite para realmente abrir o Carnaval antes de Cariri. Outras pessoas colocam que foi à meia-noite pela ligação mística que ele tem, né? A questão da meia-noite ser o horário da mula sem cabeça, do lobisomem, etc, etc. É um horário super místico para o povo brasileiro, né? Então, assim, existem várias versões em relação a isso. Existem algumas coincidências, será que são coincidências, né, que norteiam a história do Homem da Meia-Noite, que a gente faz acreditar que esse Calunga ele tem vida, né, ele respira vida, daí essa emoção avassaladora que toma conta do nosso desfile, né? Eu costumo dizer que é quase que uma romaria religiosa, porque a gente sai com uma orquestra de frevo e 1 hora depois ainda tem gente andando atrás dele sem ouvir mais nada, né? Então é algo muito especial, algo que eu confesso que eu nunca vi na minha vida. Professora Suelen, ele contou da tradição oral que vem surgindo. Isso é um método de pesquisa científico que pode ser válido, né? Sim, pode existir as pesquisas narrativas e as pesquisas baseadas em história oral. Inclusive, durante a execução da minha tese, um dos caminhos que nós cogitamos seguir foi justamente a questão da história oral, porque essa questão que o professor Luiz Adolfo colocou da dificuldade de acesso a alguns documentos e algumas histórias que se perdem realmente. Então, nesse intuito de resgatar algumas ligações, nós cogitamos seguir o caminho, mas optamos pelos documentos mesmo. E o que é que você encontrou na pesquisa do Homem da Meia-Noite? Você ficou mais de 2 anos só pesquisando ele, né? Fiquei um bom tempo pesquisando o Homem da Meia-Noite, consegui bastante material na fundagem, na obra do professor Olímpio Bonald Neto também, que tem 2 livros bastante interessantes, um especificamente sobre o Homem da Meia-Noite e outro sobre a população de bonecos. Enfim,
Eu sempre fui fã do clube, eu assisto, é quase que um ritual anual. Eu vou para frente da Igreja do Rosário, eu assisto, é uma coisa belíssima de se ver. Inclusive, minha mãe, que é idosa, ela faz aquele esforço de subir todas as ladeiras até chegar, porque para ela já é muita coisa, mas porque realmente é uma cerimônia muito bonita, muito mística, e é impressionante o envolvimento que as pessoas têm. Eu tive a oportunidade também de conhecer a sede, de conhecer os projetos sociais, de investigar a questão do ponto de cultura. A gente chegou a conversar algumas vezes, eu fiz umas visitas durante o período da execução do projeto. Adolfo, a imagem elegante desse Calunga, do Homem da Meia-Noite, fala-se também da oralidade que é inspirada num filme, né? De um galã de um filme. Na verdade, é como eu disse a vocês. Eu quando cheguei no Homem da Meia-Noite, na verdade, eu cheguei num momento doloroso da minha vida, que foi a perda do meu pai, né? Que foi presidente 11 anos do clube. E totalmente era um desconhecido para mim o Homem da Meia-Noite. Eu conhecia, claro, desde criança, com 6 anos, aquela figura encantadora subindo as ladeiras, que me encantava e que me trazia medo também, né? Aquela coisa de criança, ver aquele gigante no meio de uma multidão apaixonada, enlouquecida, de madrugada, é uma coisa extremamente encantadora, mas assustadora também, né? Então, assim, eu não conhecia muito do Homem da Meia-Noite. Chegando lá que eu comecei a entender melhor o significado de tudo aquilo, né? Que é como a professora disse, é uma coisa extremamente gigantesca, especial, né? E que assim encanta todos nós, né? Que estamos lá comandando ele hoje há 17 anos, né? Que a gente está de frente do Homem da Meia-Noite. Então tudo para mim foi baseado no que eu ouvi das pessoas, algumas coisas que eu li também, né? Por exemplo, existe um fato interessante em relação às duas versões dele, né? Alguns escritores colocam que o filme que seu Luciano Anacleto de Queiroz viu, que era um dos fundadores, era um policial que saía de dentro de um relógio para proteger as pessoas. Outros colocam que era um ladrão, né? Que saía para assaltar as pessoas. Um ladrão de alta classe. Isso, então assim... como eu disse, muita coisa infelizmente se perdeu no tempo, mas a gente tenta a cada dia fazer com que as pessoas respirem essa história, que é uma história tão interessante, né, envolvida com misticismo muito grande. Aí vem a versão do seu Benedito Bernardino da Silva, músico, carpinteiro, foi ele que fez o hino do Homem da Meia-Noite. Conta-se que ele, com 2 carpinteiros da comunidade do Bom Sucesso, construiu o primeiro Homem da Meia-Noite. Alguns dizem que se perdeu num incêndio nos anos 40, no quintal da casa de seu Luciano Anacleto. Outros dizem que não, que a constituição do Homem da Meia-Noite ainda é a mesma de 87 anos atrás, com várias reformas que se passou com o tempo, né? Mas aí seu Benedito já tem outra versão que diz que era um homem elegante que andava pela cidade com dente de ouro, que naquela época era status, chapéu preto, né, que pulava as janelas das donzelas para namorar. E a gente tenta, na medida do possível, exaltar as duas versões, contar as duas versões, porque, na verdade, faz parte do imaginário popular, né, e que não pode ser desprezada de forma alguma. Então, é isso. Fora a questão mística, que é uma coisa profundamente... forte, né, na história do Homem da Meia-Noite, que cada ano se fortalece mais, né? Eu acho que pela própria necessidade das pessoas em talvez amenizar um pouco a dor maior, a dor da perda, a dor do medo, da morte, ou coisa parecida, e se apegam a personagens, a figuras, a própria religião que te faz entender que existe algo além de tudo isso aqui, que a gente precisa acreditar nisso para sobreviver ou para viver melhor, né? Então, assim, hoje a gente vê pessoas entrando dentro da sede e rezando na frente dele, pedindo proteção, né? Como eu te disse, é quase que uma romaria religiosa, porque vai embora a orquestra e você vê o povo apaixonado atrás, querendo pegar nele, exaltando ele, né? Então, algo sinceramente... é incrível, sabe? O Homem da Meia-Noite é algo incrível. Como é que vocês, e aí eu pergunto aos dois, atribuem essa consolidação da figura do Homem da Meia-Noite, de estar tanto no imaginário das pessoas, no mundo todo, fora do Brasil inclusive, como a personificação do Boneco de Olinda? Quando se fala Boneco de Olinda, se lembra do Homem da Meia-Noite. Como é que vocês imaginam que deu essa consolidação dessa figura? Bom, só pegando um pouco do gancho do que o professor Adolfo colocou,
existe a proximidade com as manifestações religiosas, né? Muitos pesquisadores, inclusive, eles defendem que os organizadores das primeiras agremiações pedestres de Olinda eram os mesmos organizadores de procissões. E por isso que as estruturas de blocos de agremiações pedestres, elas são muito parecidas com as estruturas de procissões, a questão dos andores. Então, acho que existe um pouco dessa relação entre você seguir uma procissão e você seguir um bloco. Eu acho que, em ambos os casos, existe uma catarse aí. E a segunda questão é a figura extremamente elegante, né, do Homem da Meia-Noite. Todo mundo costuma dizer que ele é um calunga, muito diferente dos demais bonecos, porque ele parece ter vida. Inclusive, naqueles minutos que ele fica ali atrás da gradinha, antes de sair, de aparecer para todo mundo no clube, que as pessoas ficam cantando um gritinho de guerra, que eu não vou dizer aqui porque está ao vivo. Sim. Mas é muito bonito, porque parece que a gente está esperando uma pessoa sair dali de dentro. Existe toda uma coisa da personificação que a gente não consegue atribuir tão fortemente. Lógico, a arte bonequeira, por si só, ela já tem essa coisa, essa perspectiva de você personificar. Mas acho que até por conta da questão do misticismo, isso é muito forte no Homem da Meia-Noite. E essa questão do misticismo, vamos entrar nessa parte agora. O Homem da Meia-Noite não é um boneco, é um calunga. O que é um calunga, de fato? É uma entidade do candomblé? Essa questão mística, talvez para mim, é uma das coisas que mais fortalece o Homem da Meia-Noite, né? Mais agrega e mais faz as pessoas se aproximarem dele. Talvez isso tenha... As pessoas dizem às vezes, não, Adolfo criou isso, Adolfo... Não fui eu. Se você pegar matérias de jornais dos anos 80, você já via as pessoas falando na questão do calunga, que ia para a rua, etc, etc. Talvez eu, com o meu jeito de professor que sou, né, talvez tenha conseguido fazer com que essa linguagem chegasse mais próxima das pessoas, as pessoas entendessem melhor essa linguagem, né? Mas assim... o Homem da Meia-Noite ele nasceu no dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. Né? E para muitos é considerado uma figura mística do candomblé. Daí a questão da denominação do calunga, né? Que meu pai já falava. Eu não era muito frequentador do Homem da Meia-Noite, mas ele falava, olha, vou deixar uma pitu aqui no pé do calunga para ele tomar. Né? Já existia isso. Né? Eu acho que eu fortaleci isso, consegui contar bem essa história e vem várias coincidências. Forma didática que o professor tem, né? Exatamente. Vem várias coincidências que norteiam a história da minha família com o Homem da Meia-Noite, né? Que são coisas impressionantes, né? Tipo, minha mãe nasceu em 1932. Talvez a pessoa que eu mais amo na minha vida, nasceu no ano que o Homem da Meia-Noite nasceu, né? Meu pai, antes de mim, eu já sou o presidente que mais tempo durou no homem, já tenho 17 anos de gestão, mas meu pai, ele nasceu no dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e morreu no dia da Consciência Negra. Quer dizer, uma data extremamente marcante. Né? Eu comprei uma casa na Rua do Amparo 301. O Homem da Meia-Noite teve 4 sedes, né? 3 provisórias e uma definitiva, que é a atual, e descobri, tentando escrever um livro, que a minha casa foi a 2ª sede provisória do Homem da Meia-Noite. Ou seja, eu comprei uma casa que foi sede do Homem da Meia-Noite, onde morou o seu Benedito, eu não sabia. E ele saía do quintal da minha casa. Né? Recebi a notícia mais importante da história do Homem da Meia-Noite quando a gente se tornou patrimônio vivo do Estado. Eu acho a mais importante, porque eu lembro quando meu pai me pedia para eu pagar a conta d'água do clube, né? Porque o clube não tinha recursos. E ainda vive com muita dificuldade, mas eu acho que é um clube mais equilibrado hoje. E assim, eu recebi essa notícia de José Mário, colega de vocês de jornalismo, né? Hoje diretor da TV Universitária, né? No dia do aniversário do meu filho mais velho. O ano tem 365 dias. Eu fui receber a notícia mais importante da história do clube no dia do aniversário do meu filho mais velho, que tem o nome do meu pai, Tássio Botelho. Né? Então, assim, são várias situações e muitas outras. Nossa sede definitiva fica de frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a mais mística da cidade, né? Onde hoje ocorre o encontro dos tambores silenciosos. Né? Então, assim, são muitas coincidências que levam a gente a acreditar que algo é diferente
nessa agremiação cultural, né? Que não é apenas uma agremiação cultural, é algo que mexe com as pessoas. As próprias pessoas dão depoimento que quando chegam dentro da sede sentem uma energia diferente, né? E a gente espera que essa energia possa emanar aí por muitos anos. São coisas inexplicáveis, É né? verdade. Aqui com a gente assistindo o Ney Martins, conhecendo a história do Homem da Meia-Noite lá de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Também falando com a gente aqui o Alex Maciel Lima, de Parnaíba, no Piauí. Ele diz que boneco de Olinda é uma das formas mais nobres de se homenagear uma pessoa. Legal. E aí também a unidade da Uninasal de Olinda está assistindo aqui com a gente. O professor Gregório Lima, que é diretor da unidade, está aqui online assistindo a gente, acompanhando o programa. E aí eu queria saber, existe uma ligação do Homem da Meia-Noite com religiões de matrizes africanas? Isso é tão assim, é tão delicado em falar essas coisas, sabe? Eu procuro evitar falar nessas coisas, principalmente quando se fala em rituais que são feitos lá dentro, né? Algumas pessoas já colocam, não, no Homem da Meia-Noite existe matança, existe, né? Na verdade, não existe nada disso lá, né? É uma coisa que vem na história dele, que a gente preserva, né? Que a gente mantém o ritual, que nada mais é do que que a gente, na verdade, nunca permitiu ninguém filmar, nem ninguém registrar, porque é uma coisa muito particular de quem faz a agremiação. O ritual que você se refere é o A troca da roupa. Isso. A troca da roupa, que hoje, por efeito de organização, já que hoje a gente tem uma transmissão que vai para o mundo todo, né? Então a gente até antecipou um pouco o horário para poder manter vivo esse momento. Então, assim, é um momento especial, é um momento de muito pedido de proteção, de orações, né? Mas hoje as pessoas já... A gente costuma dizer que a gente respeita profundamente todas as religiões, né? Nós somos uma agremiação que acreditamos que esse ser que nos move, é algo que tem relação direta com fazer o bem, né? E nós do Homem da Meia-Noite hoje fazemos o bem. Então, assim... a gente evita falar um pouco disso, porque é algo que às vezes a gente pode ser mal interpretado. O Homem da Meia-Noite é uma agremiação extremamente séria e respeitada hoje, né? Então, qualquer coisa que alimente fontes negativas não é bom para a gente. Então, quando a gente acha que tem algo um pouco polêmico, a gente evita dar uma conotação, falar alguma coisa, porque às vezes no calor da emoção você... né? O que eu posso dizer é que a gente é uma agremiação que tem, sim, laços históricos com a questão do candomblé, por todas essas coincidências. Será que foram coincidências, né? Mas, assim, é um clube que, acima de tudo, hoje é um clube sério, respeitado, e que a gente busca respeitar todas as correntes religiosas, todas as pessoas que procuram fazer o bem. Todo mundo faz bem, bem-vindo lá, né? Bem-vindo lá, com certeza. E falando para falar a linguagem do jovem, tem as séries, tem os spin-offs, que são aquelas séries que derivam de outros programas mais consolidados. E aí, a Mulher do Dia, o Menino da Tarde e a Menina da Tarde também, são spin-offs do Homem da Meia-Noite? Mora todo mundo lá na sede? Não. Na verdade, Tem várias situações folclóricas, né, que tem relação com o Homem da Meia-Noite. A Mulher do Dia veio logo depois, né? E, inclusive, nos anos 80 fizeram um casamento, um momento folclórico, ela subindo de noiva junto com o Homem da Meia-Noite, muito elegante. Eu lembro, eu era adolescente na época e lembro muito bem esse momento especial, né? Mas cada um tem a sua casa, né? Normalmente, sede social lá em Olinda são poucas as agremiações que tem, né? No caso da Mulher do Dia, fica na casa de algum parente do fundador, né? O Menino da Tarde é a mesma coisa, alguns ficam no ateliê de Silvio Botelho, né? E assim, praticamente a gente não se encontra, porque só em alguns momentos especiais, né? Esse ano a gente teve vários momentos, devido ao tema da gente, que a gente colocou 6 esculturas na rua, subimos o Morro da Conceição num momento histórico esse ano, pela primeira vez em 87 anos. Muito bonito, lindo, né? Demais, encantador. A igreja abriu as portas, a multidão invadiu a igreja, o Homem da Meia-Noite ao lado de Nossa Senhora, algo... Só comprova o sincretismo, né? Exatamente, extremamente importante, né? Que essa intolerância religiosa que ainda existe não pode existir mais, né? Afinal de contas, a gente pensa diferente, nós somos diferentes, né? Como já dizia Paulo Freire, que tem uma frase marcante em relação ao saber, né? Que os saberes são diferentes, né? Então, assim,
Tudo, eu acho que tudo é muito especial que acontece com o Homem da Meia-Noite hoje, sabe? Que encanta a gente cada vez mais, que encanta as pessoas. Só para você ter uma ideia, faltando 5 dias para a saída do bloco, eu não consigo dormir mais e sobe aquele frio na barriga, a emoção brota, a lembrança do meu pai é extremamente forte. Eu costumo dizer que são 18 anos da partida dele, mas toda vez que eu estou ao lado do Homem da Meia-Noite, eu estou ao lado dele, sabe? É uma coisa que me move, que talvez tenha feito eu assumir esse desafio, que é ser presidente do Homem da Meia-Noite. Talvez foi isso que fez eu deixar a escola e chegar às 10 horas e lavar banheiro para as crianças do projeto estarem com banheiro limpo, né, e passar pano no chão e deixar minha família muitas vezes para estar ali dentro. Essa emoção de poder de não me conformar talvez com a partida dele, né? E ter lá no Homem da Meia-Noite a presença dele ao meu lado, né? E isso eu sinto a cada dia, a cada momento que eu tento desenvolver algo com o Homem da Meia-Noite, que ele está lá presente ao meu lado. Professora Suelen, o Adolfo tocou no ponto da questão do social. Muitos blocos de Carnaval de Olinda terminam levando para uma reflexão, que é importante, né? Além da festa, além da festividade. Na verdade, o carnaval, de uma maneira geral, assim, muitos autores tratam o carnaval como um momento de ruptura com o cotidiano, em que é como se eu rompesse com a minha vida operativa, né, com a minha vida laboral, e entrasse num processo de catarse que dura 3 ou 4 dias. Já existem outros, e eu tendo a concordar mais com essa segunda linha, que entende que o carnaval é tão somente a continuidade. E você vê a riqueza de críticas envolvendo o social, envolvendo o político, envolvendo diversas esferas, materializadas no humor, na sátira, na caricatura. Tudo isso tem muito espaço no carnaval. Assim. É uma coisa curiosa que eu estava observando quando eu estava construindo a tese. Quanto mais for conturbado o ano anterior, mais o carnaval é como se tivesse pano para as mangas, para compor crítica. E assim, o carnaval ele se alimenta de absolutamente tudo que está acontecendo no cotidiano naquele momento. Então, teve um ano que o carnaval abordava muito fortemente. Por exemplo, teve um ano que, por conta da novela Roque Santeiro, o maior número de desfilantes das Virgens saía de Viúva Porcina. Então, o cotidiano ele é todo ressignificado no carnaval. Isso envolve o social, isso envolve muito fortemente a questão da política, que nem durante anos difíceis de repressão esse movimento cessou, muito pelo contrário, isso era trazido para as ruas. É como se fosse ressignificado com aquela linguagem do carnaval, que é a linguagem do exagero, da sátira, da graça. E, Adolfo, como estão os preparativos para sábado? Eu sei que é uma história muito grande manter uma festa tão grande como aquela, segurar aquela multidão toda que já passa o dia todo no galo, né? Com tanta dificuldade ainda, né? Assim, que é bom ressaltar isso, porque as dificuldades ainda são imensas. Mas, assim, eu costumo dizer, eu estou aqui, minha gestão vai até 2023, eu acho. Eu tenho mais 4 anos como presidente e, só para vocês terem uma ideia, eu já tenho o tema até os 90 anos do Homem da Meia-Noite, os homenageados, já está tudo pronto. A gente planeja o Homem da Meia-Noite hoje muito, muito antes, realmente, né? Para ter o cuidado, porque a gente sabe a dimensão que tem o Homem da Meia-Noite hoje, a gente sabe o que ele significa, a gente sabe o que ele pode repercutir aí em diante, né? Para as pessoas, para o próprio gigante, né? Então, administrar um segmento que tem tanta visibilidade hoje e que mesmo assim ainda tem tantas dificuldades, né? É um desafio muito grande. Mas assim, a gente ainda tem muita coisa pendente, sair do clube hoje com mais de 5 reuniões, mas eu acho que a gente a cada ano a gente traz... o Homem da Meia-Noite tem a sua responsabilidade social também, né? Você vê que a gente teve o projeto Gigante Cidadão, que passou 8 anos, mas a gente nunca perdeu essa característica do social, né? A gente fez parcerias com o NAC, com o GAC, esse ano fizemos com o Servac, que faz um trabalho lindo no Morro da Conceição, a gente fez com o Hospital do Câncer, lançando a camisa Outubro Rosa, né? E o Calunguinha sempre presente, E o né? Calunguinha sempre presente, que é uma figura, um mascote especial. Desculpa, um mascote especial. Eu estou no corre-corre, saí da agremiação, não desliguei nenhum celular, vejam bem.
Então, assim, o Calunguinha foi criado pelo meu filho mais novo, Thales, que é apaixonado pelo Homem da Meia-Noite, né? E foi criado exatamente para abraçar essa questão social também, né? E ele está sempre presente nessas questões sociais. Então, assim, a gente buscou um tema, eu acho que um tema para o momento, sabe? A Voz do Morro, eu acho que é um tema para o momento atual em que nós vivemos. Eu não digo nem nós, só o Brasil, eu acho que o mundo, né? A Voz do Morro não é a voz do morro, o morro é simbólico, né? É a minha voz, é a voz da professora, é a tua voz, né? E não é o grito, é a gente ter a possibilidade de saber ouvir, né, acima de qualquer coisa, refletir sobre as ações das pessoas e poder transformar algo, né? Essa é a busca da Voz do Morro que a gente trouxe para o Homem da Meia-Noite, né? Onde vivemos um mundo de tamanha intolerância, né, em todos os sentidos, e esse mundo que eu construí, que você construiu, que a professora construiu, que todos nós construímos e temos responsabilidade em cima de tudo que a gente construiu, né? Porque as coisas que estão acontecendo agora, elas não caíram do céu, elas foram construídas por todos nós, né? Então, assim, está na hora da gente refletir sobre tudo isso. Daí a Voz do Morro, onde a gente traz Lucas dos Prazeres, um menino que cresceu no Morro da Conceição, percussionista de um talento extraordinário, como homenageado, Lia de Itamaracá, uma gigante pernambucana, né? E o Patusco, a gente sempre coloca alguém ligado à agremiação, à questão de Olinda, que é a voz da periferia da cidade, que arrasta uma multidão pela cidade, né? Trouxemos ainda 3 jovens estilistas de Pernambuco, meninas que cresceram no morro, 2 cresceram no Morro do Monte, em Olinda, uma cresceu no Morro da Conceição, hoje é da comunidade de Xambá, para fazer a roupa. Hoje eu estava numa reunião com elas, as meninas estão extremamente emocionadas, as estilistas mais jovens da história do Homem da Meia-Noite a fazer a roupa dele, né? Uma roupa que vem falando, né? Eu acho que o Homem da Meia-Noite, esse ano, a roupa dele vem expressando sentimento, né? Continua segredo essa roupa. Muito segredo. Ele vem como um guerreiro, né? Mas não um guerreiro que quer derramar sangue, né? Um guerreiro da paz, um guerreiro que quer que as pessoas se entendam, que as pessoas comecem a ouvir mais as outras, né? E que a gente possa transformar esse mundo que nós construímos, que com certeza construímos de uma forma extremamente equivocada, né? E está na hora da gente começar a buscar alternativas, porque se a gente não buscar essas alternativas, vai ficar muito difícil pelo que a gente vê desenhado na frente da gente. Então, o Homem da Meia-Noite vem exaltando sentimento, toda estrutura praticamente pronta. Pela primeira vez na história, teremos os bombeiros militares presentes no nosso desfile, teremos um ônibus da Polícia Civil, teremos quase 500 policiais militares, mais de 200 seguranças particulares, enfim, tentando dar segurança ao povo, né? Mas sabendo que a segurança maior é o próprio povo que faz, né? Então, para isso, a gente pede a compreensão, o carinho de todos, que todos estejam lá para reverenciar esse grande mito da cultura pernambucana, que eu não tenho dúvida, hoje talvez uma das imagens mais fortes do Brasil. Onde se vê o Homem da Meia-Noite, identifica como algo de Pernambuco, como algo de Olinda. É algo forte demais, é algo incrivelmente forte. Não sei se é a questão mística, questão religiosa, mas algo faz ele ter uma imagem impressionante. É algo que todo mundo identifica, todo mundo chega curioso em saber como ele é, porque essa relação com a nossa sede, a gente sai de lá totalmente lotada nesse período, as pessoas procurando conhecer o Homem da Meia-Noite. Então, assim, cabe a gente tentar conduzir da forma mais digna e honesta esse personagem que marca a nossa história, preservá-lo, porque aí a gente enaltece não só ele, mas como Pernambuco, como todos nós que amamos a nossa cultura. Sábado é sagrado, sábado de meia-noite, verde, branco e preto. E depois do sábado, da saída oficial, onde é que se vê mais Homem da Meia-Noite até quarta-feira? A gente ontem, inclusive, tivemos 2 saídas, né? Nós tivemos no... Ai, meu Deus... Ali na frente do Paço do Frevo, na Torre Malakoff, fomos para Moreno numa apresentação, abrimos o Carnaval de Olinda na quinta-feira,
junto com o Grupo Bongá, que fez a nossa roupa recentemente, né? Dentro do terreiro de Xambá, que foi inesquecível. Na sexta-feira, abrimos o Carnaval do Recife, no Marco Zero. No sábado, nossa saída oficial. Na segunda-feira, nós temos a sessão de fotografias de manhã. Quem quiser tirar foto com o Homem da Meia-Noite. Além disso, vai ser exibido um vídeo histórico que as meninas construíram. A construção da roupa foi toda registrada. É uma ótima opção para as crianças. Vai ser mostrado esse momento muito especial. Na terça, puxamos o desfile dos bonecos gigantes com Silvio Botelho. E, por enquanto, é só, mas deve ter alguma coisa aí pela frente ainda. Né? Deve ter alguma coisa ainda pela frente. Maravilha. Professora Suelen, professor Luiz Adolfo, muito obrigado pela participação de vocês no programa Conversa da Uninassal de hoje. Esse programa que é uma realização da Web TV Uninassal, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social aqui da instituição. Publicidade e propaganda, fotografia e jornalismo. É o espaço onde os alunos podem pôr em prática o que aprendem em sala de aula, como fez a Juliana Maniçoba, que marcou e produziu esse programa de hoje. Nós temos uma nova conversa na quarta-feira, vamos continuar falando sobre carnaval. A gente vai receber aqui no programa o rei do frevo de balada, Nonô Germano. Eu espero vocês às 5 da tarde, ao vivo no Facebook da Uninassal. Até a próxima!